Olá, seguidores do Meio Amargo. Hoje eu venho falar sobre o filme Assassinos da Lua das Flores, dirigido pelo Martin Scorsese a partir de um livro do David Grann. Mas antes, aquele pedido importante para você seguir o canal do Meio Amargo, ativar as notificações para esse trabalho continuar a crescer. Obrigado. I work with my uncle. You scared of him? Oh, he's the nicest man in the world. O filme se concentra na história dos índios Osage, que certo dia descobriram petróleo em suas terras um tanto isoladas, e isso fez com que a pequena comunidade enriquecesse demais do dia para a noite. É claro que os homens brancos ao redor não ficaram nada contentes com isso, e as reações variaram da perseguição ao assassinato, passando por alguns métodos mais sutis, como se tornar amigos desses povos originários, até mesmo se casar com as mulheres, para poder eventualmente, através da herança e das leis, se apoderar dessa terra muito rica. É interessante que a história seja contada pela perspectiva dos assassinos, dos homens brancos, em especial um deles que é o Ernest Buckhart, interpretado pelo Leonardo DiCaprio. Ele não é um homem muito inteligente, mas ele é considerado bonitão. Isso permite, por um lado, que ele se case com a Molly, uma mulher indígena muito rica, interpretada pela Lily Gladstone, mas também que ele seja muito facilmente manipulado pelo tio, que é o rei, uma espécie de prefeito daquelas terras, que é o William Hale, interpretado pelo Robert De Niro. Assim, o protagonista tem essa habilidade muito rara dentro da história de conseguir transitar com facilidade entre os dois mundos. Essa perspectiva é muito valiosa por dois motivos. Em primeiro lugar, o Martin Scorsese reconhece que ele nunca poderia contar essa história pela perspectiva dos índios, falando em nome deles. O que ele pode fazer em contrapartida é assumir um ponto de vista crítico em relação a esses homens brancos, revelando como eles podem ser contraditórios, colonialistas e predatórios. Em segundo lugar, o fato de você acompanhar a perspectiva desses vilões, entre aspas, nos ajuda a lembrar que a gente nem sempre é obrigado a mostrar só pessoas com as quais a gente concorde. Tem muitos cinéfilos ou mesmo críticos que só aceitam hoje em dia assistir a cenas que eles considerem corretas. Então eles vão reprovar todo o filme que tenha, por exemplo, uma cena de estupro, uma cena de racismo, mesmo que esses filmes condenem esses atos. É muito importante também a gente poder aplicar um senso crítico à realidade ao nosso redor e denunciar as coisas com as quais a gente não concorde. Então sim, Assassinos da Lua das Flores já é um filme bastante político, desde o conceito dele e da maneira como ele é estruturado. Outro elemento que é muito importante aqui é o fato dele ter basicamente um único conflito anunciado desde o começo. É logo nas primeiras sequências que o narrador já nos conta que esses índios enriqueceram, também que eles têm uma saúde muito frágil. Por acaso, eles começam a desenvolver diabetes, numa época pré-insulina, eles não sabem combater a doença e eles acabam morrendo todos muito cedo. Então a gente já sabe desde o começo que o Ernest, chegando nessa terra, vai se aproximar dos indígenas e vai tentar tirar proveito disso. O que a gente assiste nas próximas 3 horas e meia é o lento e progressivo desenvolvimento dessas relações sutis, cordiais, que vão se transformando numa verdadeira guerra. Ao invés de saltar no tempo e apenas mostrar um período em que dois grupos se opõem de maneira muito frontal, o que Scorsese prefere mostrar é como nascem as guerras e como surgem os desentendimentos. Nesse sentido, ele não deixa de ser um filme de máfia. Muitas pessoas consideram Scorsese como o grande diretor de filmes de máfia de todos os tempos, por filmes como Os Bons Companheiros, mesmo o Irlandês recentemente. E esse aqui também é uma espécie de máfia, uma organização mafiosa, que vai explorar as fragilidades dos povos minoritários e também a ingenuidade desses cúmplices e aliados menos questionadores. Também é muito importante ressaltar que o filme não mostra esses povos originários como figuras apenas muito passivas, muito vitimizadas, que esperam para serem abusadas ou perseguidas. Eles reagem tanto de maneiras legais, procurando instâncias superiores, denunciando formalmente, quanto de maneira organizada entre eles, tentando expulsar ou pelo menos limitar a intrusão dos brancos. A Molly, que é a nossa personagem feminina central, é excelente nesse sentido, porque ela sim, ela é apaixonada pelo Ernest, com quem ela se casa, mas ela também sabe muito claramente, desde o primeiro momento, que ele está interessado no dinheiro dela. Então ela se deixa levar, mas com um pé atrás, a ponto de, quando a guerra realmente se declara, ela não sabe mais se pode confiar no homem dormindo com ela na própria cama. A tensão se mantém nesse filme do começo ao fim, porque a gente sempre tem a impressão de que os piores inimigos podem ser os maridos, vizinhos, o barbeiro, o prefeito que te encontra nas festas e te dá um tapinha nas costas. A gente está falando de uma forma de racismo muito sutil, que não se declara como tal. Inclusive, o William Hale, que é um dos principais assassinos do título, ele tem vários diálogos em linguagem indígena, ele ajuda, em certo modo, esse povo com suas necessidades básicas, estruturais, mas apenas para ganhar a confiança deles e depois tirar proveito disso. Existe uma máquina política por trás dessa exploração. O filme é marcado por atuações excelentes. A Lily Gladstone, que a gente já viu em Certas Mulheres, que para mim é um dos grandes filmes do século XXI, ela também tá excelente aqui. Isso porque ela faz uma personagem muito destemida, muito forte. Ao mesmo tempo que ela tem uma fala doce, ela nunca acelera
o ritmo das palavras dela, é tudo muito calmo, o que combina ironicamente com a voz grave que ela tem. E é uma personagem que vai adoecendo ao longo da trama e percebendo que está adoecendo. Então ela traz uma luta constante entre a submissão e a insubordinação que a atriz transmite de maneira exemplar. O Robert De Niro também tá muito bem, porque ele é um desses vilões que nunca vai se exceder, não vai gritar, mas ele vai com um sorriso no rosto pedir para aquele sobrinho, por favor, se casar com a mulher indígena que tem muito dinheiro, para ele acelerar o processo de passar as terras pro nome dele. Ele é um sujeito capaz de ir num velório por uma morte que ele mesmo provocou, demonstrar todo o pesar e toda a simpatia à família e depois, puxando uma pessoa de lado, avisar discretamente que tá na hora de seguir com os planos. Vale prestar atenção também na cara Jade Myers, que interpreta a Ana, irmã da Molly, também uma mulher indígena. Ela é conhecida pelos seus excessos, pela bebedeira, por sair com vários homens, enfrentando assim o machismo dos brancos e dos indígenas. A atriz está muito bem nesse papel. Talvez quem surpreenda menos nesse caldeirão seja o próprio Leonardo DiCaprio, que é muito bom, que está muito competente aqui, mas ele oferece uma composição do homem simples que ele já fez algumas vezes. Então esse sujeito meio embrutecido, com o queixo para frente, uma boca meio assim, meio fechada. Faz sentido aqui, ele tá bem dirigido, mas não é exatamente uma grande diversidade de prestação, de trabalho de corpo ou de voz. Mesmo assim, o que mais impressiona diante desse filme é o controle da direção e da produção. Já se tornou um lugar comum a gente elogiar o Martin Scorsese, falar que ele é um dos grandes diretores vivos, o que é verdade, mas ele tem esse mérito raro de continuar fazendo um filme bom atrás do outro com orçamentos gigantescos. Ele é diferente, por exemplo, dos seus amigos Steven Spielberg, que faz um cinema mais familiar e que também tem filmes excelentes, alternados com outros não muito bons. Ou então Francis Ford Coppola, que não consegue fazer um filme bom há muitos e muitos anos, embora ele esteja preparando um novo, vamos ver o que sai por aí. De qualquer modo, o Scorsese mantém um nível altíssimo, regular e coerente, algo que a gente raramente vê num diretor da idade dele. Aqui ele trabalha com um orçamento um tanto expressivo de 200 milhões de dólares, porque ele está disposto a trabalhar com os grandes serviços de streaming. Ele já teve uma parceria com a Netflix quando fez O Irlandês, que também foi um filme muito caro, e agora a cooperação se faz com a Apple TV. São esses os serviços que hoje têm realmente muito dinheiro e que podem se arriscar num projeto como esse, que é longo, que é caro, que provavelmente não vai cobrir todos os custos dele imediatamente nas bilheterias, mas que pode render uma atenção fundamental a esses serviços na corrida do Oscar. Não é segredo para ninguém que Netflix, Amazon, Apple e todos esses outros serviços de streaming querem o reconhecimento máximo da indústria, que é o Oscar de melhor filme, para poder se provar tão poderosos quanto as majors tradicionais, Warner, Sony, Disney, Paramount, etc. Isso faz do projeto um raríssimo blockbuster de arte, no sentido de que ele pode se dar ao luxo de ter centenas de figurantes, muitas e muitas dezenas de cenários, tem desfiles, cenas, personagens que são construídos uma riqueza de detalhes fundamental para aparecer em poucos segundos nas imagens. Em cada sequência de multidão, a câmera vai passear por personagens que estão fazendo coisas muito específicas, seguram objetos muito bem cuidados em frente de cenários ricamente decorados, de uma maneira que os estúdios tradicionais provavelmente já teriam cortado para reduzir os custos de produção. O fato de trabalhar com streaming também permite ao Scorsese fazer um filme desse de 3 horas e meia, que obviamente diminui a possibilidade dele ser visto na sala de cinema, porque um filme tão longo vai ter menos espectadores e vai também ter menos sessões por dia. Ele representa hoje em dia o que pode existir de melhor na fusão entre os grandes diretores autorais e a grande indústria. E é fundamental a gente lembrar que todos os méritos não recaem apenas ao Scorsese. O pensamento autoral leva a gente a acreditar que os diretores, os cineastas são sozinhos responsáveis por tudo que existe de bom no filme, mas a gente precisa reconhecer o papel de outros profissionais ali dentro que são muito bons no que fazem. A Thelma Schoonmaker, que é a editora de quase todos os grandes filmes do Scorsese, ela realiza um trabalho exemplar aqui, não só de ritmo, de encadeamento das ações, mas também de associações irônicas, são muito importantes para o discurso político. Por exemplo, no começo, quando se lista todas as qualidades e a valentia dos índios Osage, ela imediatamente corta e coloca a imagem de um índio tendo uma convulsão e morrendo por envenenamento. Ou quando se listam todos os assassinatos não elucidados, a maneira muito brusca como esses casos são jogados na tela, quase como flashes, também é feita para provocar o espectador. Montagem e edição são fundamentais no cinema, e até uma Schoonmaker é uma criadora, uma coautora, tanto quanto Scorsese ali dentro. Além disso, existe o trabalho do Rodrigo Prieto, diretor de fotografia, que também está acostumado a trabalhar com Scorsese. Ele tem um trabalho muito vasto no cinema, ele, por exemplo, é o diretor de fotografia de Barbie e de vários videoclipes da Taylor Swift. E aqui, no Assassino da Lua das Flores, o que ele faz é colocar uma espécie de olhar do público como se a gente fosse um personagem a mais na multidão. Então, quando o Leonardo DiCaprio entra numa casa cheia de pessoas, a gente entra junto e caminha como se fosse uma pessoa andando, circulando
pulando por todos os cômodos, subindo escada, descendo escada, atravessando as ruas. Existe uma dinâmica muito importante pra gente compreender a relação daqueles personagens entre si e com o espaço que eles habitam. É uma coreografia muito precisa, muito claramente estudada, mas que não chama atenção pra si mesma. Ou seja, algo muito diferente daquelas estripulias absurdas de um González Iñárritu, por exemplo. E quanto ao fato da duração ser longa demais, meu Deus, 3 horas e meia, a questão não é se o filme é longo ou não, é se ele tem história pra contar, pra ocupar esse tempo todo, se o ritmo é bom, se a dinâmica é precisa, e também não vale ceder essa cinefilia muito romântica, falar, meu Deus, eu queria que tivesse 5, 6 horas, 7 horas, porque é Scorsese. Isso é pura retórica pra dizer que a gente gostou do filme. O filme tem um tempo muito preciso, exatamente aquilo que ele precisa, ele tem contemplação, mas ele não se arrasta jamais. No final, Assassinos da Lua das Flores acaba sendo um dos grandes filmes desse ano e uma prova do que poderia acontecer caso os nossos maiores cineastas autorais recebessem o orçamento que essas produções de super-herói ou de grandes aventuras recebem. É isso, eu fico por aqui hoje. Me diz se viu ou se vai ver Assassinos da Lua das Flores. Me fala se concorda comigo aqui nos comentários. Não se esquece de seguir o canal e também de acompanhar todos os textos publicados diariamente em meioamargo.com. Até a próxima!